Muito bem, 8 horas e 56 minutos, estamos de volta aqui no nosso Depois do Café e agora vamos falar de esporte, vamos falar de futebol, vamos falar da rodada do Brasileirão desta quarta-feira, Pazola. Pois é, Naila, ontem já tivemos em campo aí os dois mineiros, né? Primeiramente o Atlético que recebeu o Goiás aí no Mineirão, quase 40 mil pessoas no Mineirão. Se eu não estou equivocado, foi 35 mil pagantes com 38 mil de público. Mas olha, Naila, venceu, né, por 2-0, com 2 gols aí na segunda etapa dos meninos da base, né? Do Marquinhos e depois do Bruninho. Mas, Naila, eu vejo o treinador aí, o Wagner Mancini, eu vejo o Wagner Mancini um pouco incoerente com as escolhas que ele faz. Né? Porque ele coloca os meninos, depois quando a gente pensa, aí trabalha a semana toda, você acha que ele vai manter os meninos? Não, ele volta com Elias e com Casares, aí Elias e Casares saem porque pediram para sair, porque sentiram contusão, aí que ele coloca os meninos. Não sei, eu vejo o Mancini não tem uma coerência nas suas escalações. E acho que ele tá mais perdido que segue no meio de tiroteio, né? Um dia o meio campo dele é Zé Wellison, Luan, Casares, Otero tal, depois ele tira, tem jogos aí que ele coloca Deu de Santo, aí você pensa, não, de Santo é titular, aí de repente ele pega a volta, eu não vou me assustar se no Clássico domingo, se ele voltar com o Ricardo Oliveira. Que ele é incoerente, ele é totalmente incoerente nas escolhas dele. Né, ganhou, bacana, vai ficar sossegado aí, 11º colocado, porque os adversários dele todos já jogaram ontem, ninguém mais pega ele nessa rodada, vai continuar, mas eu acho aí o Mancini, que sei lá, o Abel, eu não quero discutir aqui a qualidade das peças, né, não quero justificar aqui, mas pelo menos nesse ponto o Abel é mais coerente, porque o Abel, você sabe qual é o time do Cruzeiro. Né? Não é de mexer, você sabe, o time é Fábio, Orejuela, os dois meninos tirando essas situações de suspensão ou contusão, né? Como foi o caso até de ontem, mas você sabe que o ataque dele é o Fred e é o David. Ontem foi o Sassá porque o David estava suspenso. Você sabe que o lateral dele direito é o Edilson, o Orejuela, perdão, ontem foi o Edilson porque o Orejuela estava cumprindo suspensão. Agora já o Mancini você não tem, às vezes o lateral esquerdo dele é depois ele joga o Patrick na esquerda, eu acho ele meio perdido. Venceu. Também o Goiás na Irlanda já tem 42 pontos, vai passear nessas rodadas aí, vai ficar ali no meio da tabela, né? Aí, como repito, fez o primeiro gol com o menino aí, com o Marquinhos, e quando já fez o segundo, já era 49 já bem dizendo, apagar das luzes já, né? Então, mais uma vitória, agora só falta mais uma aí, né? Foi aos 39, 42, vamos lá, 43, mas 4 pontos aí pronto já. Ontem mais uma vitória já deixa o Atlético bem tranquilo, isso, né? Deixa eu falar com você. Sim. Eu quero que você comente o seguinte, porque o Gilvan postou aqui no nosso grupo lá, o Esporte Gerais, né? Uma informação do blog do Juca Kfouri. Eu quero que você comente ela. Diz aqui, ó. Fábio Carille não ficou nem 72 horas desempregado e já acertou sua vida como Atlético Mineiro. Wagner Mancini não será substituído por Cuca, como se supunha. E aí, você apurou isso aí? Não, pois é, isso eu já falei já tinha falado aqui que era o nome, né? Que era o primeiro nome da lista do Atlético, era o Mancini. O Mancini não, o Carille, perdão. Essa ideia até também que muita gente... Eu falei, a gente chegou a conversar sobre isso, né, Ilan? Dessa questão do Cuca. Não, que o Mancini tá aí até final do ano, daí no ano que vem o Cuca vai assumir e o Mancini vai ser diretor. Mas se ele quisesse ser diretor, por que ele não ficou no São Paulo sendo diretor? Exatamente. Ele quer ser treinador. Ele saiu do São Paulo justamente porque ele queria ser o treinador do São Paulo. E ele veio pro Atlético para ser treinador, talvez aí confiando que ele fizesse algum milagre aí no Atlético e mantivesse ele. Mas essa questão do Carille, a gente já trazia aqui há um bom tempo que o primeiro nome da lista do Atlético era o Carille. Então, como já tentou o Carille na época do Thiago Largue. Certo. Também o Carille já havia sido tentado já. Então, provavelmente, já, até o Juca aí, que tem também muitas fontes aí, tem, né,
uma credibilidade. Então, eu assino embaixo que para 2020 o treinador do Atlético deve ser o Carille. Pois agora, mas e também já está começando a limpa, né? Parece que agora, até porque, né, Irlão, uma situação... eles já estão posicionando alguns jogadores já que para o ano que vem não vão ficar. Será que de repente já tem até aí o Carille já pode estar sugerindo, né, ou dando alguns pitacos? Então Parece eu quero que saber o outros que nomes você não vão ficar. acha da contratação do Carille. Vamos ver, aí a gente vai saber realmente o que é o Carille como treinador, né? A gente não tem uma noção. Ele fez 2 trabalhos no Corinthians, Isso, né? né? E foi lá pra fora, voltou. Aí vamos realmente saber o que o Carille pensa sobre futebol. No Corinthians ele tinha aquela escola que vinha já desde lá do Mano, do Tite, né? Ele seguia aquela escola ali que ele foi auxiliar daquela turma toda. E daí sim vamos saber aí, afinal, quem que é o Carille como treinador. O que ele pensa. Mas o qual Corinthians estilo foi dele de campeão jogo. com o Carille, Foi né? Só que a campeão. base não era do Carille, né? A base. Ele já pegou, né, daí um time já bom, né, jogando naquele modelo aí de contra-ataque e tal. Aí tem aquela questão, né, foi bom e agora a segunda passagem já não foi tão boa. Tanto que acabou sendo demitido. É verdade. Aí qual Carille vai vir pro Atlético? Como você falou, o campeão ou esse de agora? É verdade. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Pois é, Cruzeiro e Atlético Paranaense, deu Atlético Paranaense sem treinador, né, já que o Thiago Nunes acabou assumindo. Eu vi falar que o como é que é o nome? Coelho foi efetivado. Diego Coelho? Foi efetivado como treinador do Corinthians até o final do ano, que o Thiago Nunes só assumiria no ano que vem. Pra que o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense, então? Não, porque a partir do momento, porque o Petralha lá não quis mais. Assim, não, então eu não quero, vai embora. O Petralha não quis que ele ficasse. Tá. Se já tá acertado, então já pode ir embora agora já. Com ele não tem conversa. Com ele, já tá negociado, então vai embora, pronto. Achei, né? Entendi agora. Foi por isso, né? Porque Porque o Thiago Nunes até não queria fechar, fechar, né? fechar, mas o Petralha falou, não tem conversa, já tá negociado, vai embora, então. E já falando então de nomes, os 2 nomes aí que o Atlético Paranaense quer pro ano que vem, né, Irlan? Ele não vai contratar um treinador badalado, porque ele gosta de treinador jovem, até porque o Campeonato Paranaense, o Atlético joga com sub-23, né? Ele não joga com o time principal. Ele deve preparar o time para a Libertadores, o time principal. E os 2 nomes aí que o Atlético Paranaense trabalha, também uma fonte bem né, forte me confirmou, é o Felipe Conceição do América. Sim. E o Eduardo Barroca, que estava no Botafogo, agora está no Atlético de Goiás. E vai subir aí, então, os nomes, inclusive com o Felipe Conceição do América, o Paulo André, aquele que foi zagueiro do Cruzeiro e tal, que agora é diretor lá no Atlético, inclusive o Paulo André já conversou com o treinador do América, o Felipe Conceição. Então, o Felipe deve encerrar a temporada e ir para o Atlético Paranaense. Porque assim, o Atlético Goianiense tá para subir, tá no G4. Eu acredito que aquele que não suba deve ir para o Atlético Paranaense, porque se o Barroca subir, não vai estar na Série A também, não vai ter nem por que trocar, né? Mas tem treinador que sobe e muda de time. Pois é, vamos aguardar então. Então, voltando ao jogo do Cruzeiro com o Atlético, até um jogo equilibrado, acabou aí o primeiro tempo aí em 0-0, com 10 minutos do segundo tempo, o Sassá lá dá uma cortada lá de vôlei, faz um gol e tal. O Atlético agradece. O Atlético Mineiro agradece. Pois é. Porque o Atlético Mineiro agradece a cortada do Sassá. Deve voltar o Fred. Vai ser, olha, o reencontro ele foi interessante, expulso, né? Pois é. O Atlético Mineiro agradece. O Sassá deu uma cortada, ganhou o segundo amarelo, o gol do Cruzeiro não valeu e ele ainda foi expulso. E não vai jogar o Clássico. Aí acabou, repito, até ontem lá no debate da Rádio Terra a gente conversava que se o Cruzeiro trouxesse um pontinho, pra mim tava no lucro, né? A verdade é essa, vamos ser bem sinceros. Mas o Atlético Paranaense, assim como o Goiás também, não tá nem aí pro campeonato, né? Já garantiu vaga na Libertadores. Esses times aí que estão no meio de tabela, né, Irlan? Eles só querem se posicionar melhor pra quê? Pra ganhar o dinheiro. Pra ganhar o dinheiro, mas eu achei que o Atlético Paranaense fosse jogar um pouco mais descomprometido com a partida. Ele não jogou, não. Não vem jogando. Não jogou, não vem jogando. Como diz aquela palavra que não existe, essa palavra não existe, gente. Tá bom? É uma licença poética. Haja vista. Essa palavra não existe, tá bom? Não sei quem inventou. Então, haja vista as defesas do Fábio. Que foi muito... E o Sassá vinha bem também, né? Se não fosse... Vinha. O Sassá, na verdade, o Sassá estava incomodando a área. O Fábio ontem só faltou pegar mesmo, foi sinal de Wi-Fi, porque o resto ele pegou tudo.
Só faltou pegar um Wi-Fi lá, uma internet. Ih, mas Porque exatamente. tava, né? Pegou, né? Só faltou pegar sinal de internet. Porque no mais, aí e o Sassá também vinha bem, vinha incomodando, mas daí depois o Cruzeiro, né, se segurou, um pontinho bom. Hoje vai ficar de olho ali porque a turma, repito, acho que ninguém vai somar ponto, porque o Ceará joga em casa, talvez o Ceará, né, Irlan, consiga, porque joga em casa com o Internacional, faz lá um golzinho, o time do Exatamente. Adilson, A gente conversou sobre isso a semana passada. Eu ainda falei assim, ó, o Ceará é cascudo. Tanto para você vencer Ceará, CSA, a gente falou disso, né? E o Inter também tá lá com o Zé Ricardo também. Tá entendendo? Assim, o Inter, assim, tá tipo assim, me chama que eu vou, se dá bem, se não dá, amém. E aí o Ceará tá jogando a vida dele, dentro de casa. E é um time cascudo. Eu acredito na vitória do Ceará. Não estou aqui secando o Cruzeiro, não é isso não. É que o Ceará, todas as vezes que jogou dentro de casa... Se eu fosse confiar daquela turma que tá ali, se alguém pontuasse, eu apostaria no Ceará também. Exatamente. Porque o Fluminense, pra mim, não vai pontuar contra o São Paulo no Morumbi, o CSA não vai pontuar contra o Grêmio. Não. Né? Pra mim, se eu tivesse que apostar, e quem vai apostar lá? Eu também não é querendo secar, mas eu também apostaria no Ceará. Agora o campeonato, pra mim e também ontem já temos, agora não só virtual, como já matematicamente, naturalmente, todos os mentes aí. O Avaí já o caixão fechou já, tem 17 pontos, só tem 21, 38, aí não tem, nem Cristo salva com 38. Não dá, né? Já tá rebaixado. Então, sobre isso que eu quero falar. Parece que o campeonato, porque nós já tivemos os principais clássicos, né? Grêmio, Internacional. Hoje também vamos ter Botafogo e Flamengo. Então, domingo fecha hoje com Botafogo e Flamengo. Eu acredito que no domingo fecha o último clássico. Pra gente falar assim. Não sei se São Paulo clássico. Tem mais algum. É isso que eu tô te falando. Eu acho que ainda tem Corinthians e Palmeiras, eu acho. Tem. Acho que ainda tem Corinthians e porque Palmeiras. dá a minha impressão que depois que fechar Cruzeiro e Atlético domingo, dá a minha impressão que mas daí tem os clássicos regionais aí, né? Vai enfrentar aí Flamengo e Palmeiras, acho que é na última rodada, na penúltima. Mas dá a minha impressão. Ainda não sei, dá a minha impressão que o campeonato começa a entrar naquela fase final de feira. Ali, depois desse clássico do Atlético ali. Porque, por exemplo, você acabou de me dizer, nós já temos aí um rebaixado categoricamente. Não tem mais, 38 pontos, não salva ninguém. Categoricamente. Nunca ninguém se salvou com 38. Categoricamente. Nós vamos ter um clássico que pode definir a situação das duas equipes mesmo, o que elas querem. Eu vou dizer uma coisa pra você, né, Irlan? Eu vinha até pensando, quando eu vim pra cá, eu vinha pensando, eu acho que, eu não me lembro de um clássico entre, mesmo de longe, mesmo desde quando eu tava ensinando, de Cruzeiro e Atlético numa segunda parte de tabela. Os dois. Não, sempre o um tava na primeira e um na segunda. Não, 2011. O 6-1. 2011, o 6-1. O Atlético era 14º, né? O Cruzeiro era 16º. Tá certo? O Atlético não corria mais risco de rebaixamento, mas se vencesse o Cruzeiro naquela partida, o Cruzeiro seria rebaixado. Ele não conseguiria. E aí o Cruzeiro aplicou uma sonora goleada de 6-1. Que eu acho que é o clássico mais equilibrado que até nesse ano no turno, porque era a situação inversa, que o Atlético estava na parte de cima da tabela ainda, né, no turno e tal, e além do problema, o Atlético vinha até numa crescente, vinha de ter dado um suador na segunda partida da final, do Mineiro. Eu falei assim, não, olha, o Atlético tem um leve favoritismo, porque, né, o Rodrigo Santana ali recente tinha pego o time e tal, vinha até embalado, e o Cruzeiro tava aquela draga tanto dentro como fora de campo. Exatamente. Por toda aquela desorganização. Agora, nesse de domingo, eu te confesso que eu não vejo favorito. Né? O que esperar? Nada, porque não tem nenhum que, como eu falei, eu acho o Mancini incoerente. O Cruzeiro vai ter daí também não sei se é reforço, né? Vai ter a volta do Fred, vai ter a volta do Orejuela, a volta do Thiago Neves. Supondo, né? E lembrando aqui o nosso saudoso e querido Geraldo Sá, que haja um empate nesse jogo, para as pretensões do Atlético a coisa flui, porque aí ele ganha mais uma partida hoje eu tava lá. lembrando mais de uma também, porque agora me fugiu de Geraldo, mas prossegue. Um empate pro Cruzeiro seria terrível, né? Um empate no clássico. Ele teria que vencer esse clássico.
Se ele empatar, seria terrível. Já o empate para o Atlético... Pro Atlético o empate vai... Ele empata, 40, ganha mais vai um 40, jogo, pronto. Exato. Como eu falei, até naquela minha previsão, naquela minha simulação, 40 não cai, então se ele faz 40, eu acho que ele já não cairia mais, né? É isso mesmo. Pô, agora eu tô querendo me lembrar qual era um... Geraldo Sá? Não era, mas o Monaco. O Monaco já tinha falado já, né? Monaco já. Monaco, o Jérôme Valquet. Lembrei. Não era o Jérôme Valquet. O diretor da FIFA lá, né? Jérôme Valquet. Jérôme Valquet. Agora uma situação, né, Renan? Essa semana, eu não sei se você viu, quem tava pistola essa semana, quem teve pistola essa semana foi o Mano Menezes, né? Que foi? No programa, você não viu? No programa lá do Bem Amigos, aquele programa de segunda-feira. Xingou Deus xingou Deus, Jesus, xingou todo mundo. Mas eu acho que num ponto ele tem razão, quer ver, né, Irlan? Com todo respeito, claro que o Jesus está fazendo um grande trabalho no Flamengo, tem uma grande equipe, mas até aquele comentarista, o Bodão lá, aquele Marco Antônio Bodão, falando, eu não vi 50 anos, com todo respeito. Então ele não viu o Palmeiras do Luxemburgo jogar. É verdade. Jogava tanto quanto esse Flamengo. É ele verdade. não viu o Flamengo do Zico jogar. É verdade. Bom, nós tivemos grandes times, o Santos de Neymar e Ganso. Nós tivemos o Santos de Neymar e Ganso, nós tivemos o São Paulo de Tele Santana. O Cruzeiro do Luxemburgo. Nós tivemos o Cruzeiro do Luxemburgo, o próprio Palmeiras do Luxemburgo. Esses times jogavam por música. Né? Agora dizer que só o Flamengo... Não, mas... E aquela... Agora ontem... É complexo de vira-lata? Ontem, para variar, né? Só porque o cara é português, exatamente. Não. Nós temos até o Mano também, depois de uma alfinetada, falou assim, técnico, por que não traz comentarista português também para melhorar o nível também? Porque só na nossa área, porque não nas outras áreas verdade. Também. O Mano não tá errado, não. E outra coisa que as seleções do Tele, você falando das seleções do Tele. O Guga, o Gustavo... Kirten? Não, o Villani. Da Globo, sim. Ontem, né, começando o programa Segue o Jogo, sim. Né, depois das transmissões, ele fez um comentário bem pessoal, né? Ele disse assim, que o Brasil agora entrou nessa de modinha, né, modinha de treinador de fora. Ele fez um comentário bem pessoal. Não, pois eu penso assim, não, tudo bem. Ele quebrou alguns paradigmas, eu concordo, como aquela questão assim, de dar, como o Mano até fazia, dar prioridade à competição, né? O Mano, não, eu vou ganhar a Copa do Brasil e largar outras competições. Sim. Ele não. Ele tá liderando uma de ponto corrido e tá numa final de uma de mata-mata. Exatamente. Ele jogando não dá prioridade. Com os titulares. Outro paradigma que ele quebrou. Exato. Poupa, ele tira às vezes um aqui, outro ali, mas não faz como os brasileiros que trocam o time todo, botam todo um time reserva. Exatamente. Agora, essa questão de ninguém joga, aí eu acho que é um pouco de exagero. Dizer, nos 50 anos eu não vi ninguém jogar o futebol que o Flamengo tá jogando. Conversou demais aí, né? Mas tem comentarista que é assim, conversa demais. Então né? hoje tem aí Flamengo e Botafogo, hoje tem Ceará e Inter, hoje tem Grêmio e CSA. Lembrando que a diferença, São Paulo e Fluminense. A diferença de Palmeiras para Flamengo caiu para 5 pontos. Mas o Flamengo joga, né? Mas se tiver um empate é 6 pontos, 2 joguinhos. 2 jogos aí nessa reta final aí. Exatamente. A final então, né, confirmada da Libertadores, né, vai ser em Lima. E falando em Juca também, você viu outro dia também que eu postei de Juca, já que falar de Flamengo. Vamos lá. Tá na hora da questão também falando que se fala tanto do Flamengo, mas o Flamengo, tirando o estadual, ele não é maior em nada de nenhum clube do Brasil. Nada. Ele não é o maior campeão brasileiro, não é o maior campeão da Libertadores, não é Exatamente. Não tem... É a grife, né, de toda aquela história que a gente fala de Rio, de mídia. Exatamente. Amanhã é sexta-feira, né? Exatamente. Amanhã vai ter filosofia de Facebook. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí amanhã o que acontece. Vamos ver aí a rodada e falar mais um pouquinho daí sobre o Super Clássico. Tá bom, então. Forte abraço para todo mundo. Tchau. Até amanhã. Valeu.